pega o modelo econômico da pecuária. Você tem fazendas que têm proprietários, muitas vezes grandes grupos econômicos por trás, tem uma cadeia de produção, de exportação, processamento, processamento e exportação de proteína. Isso acontece também no agro. Agora, quando você fala de Amazônia, a gente enxerga do lado de fora aqui essa massa florestal inacessível, impenetrável, né? E em muitas regiões elas também assim, já demarcadas com as reservas indígenas e o Estado sendo o proprietário vamos dizer assim, de boa parte dessa região, porque é uma região que você não consegue titularizar, né? Você tem muitos lugares que tem, mas tem brigas, né? Tem o uso capião, você tem ali todo o crime organizado já também se apropriando, os grileiros, disputas. O Pará é um dos estados onde isso é mais presente, é mais forte. Que tipo de como é que seria, como é que você adapta esse modelo econômico verde, como o senhor está falando, para o desenvolvimento econômico e social dessas comunidades? Isso passa por um controle do Estado dessas atividades produtivas? Isso passa por ter de fazer um processo primeiro de regularização fundiária e você fazer concessões de áreas para grupos econômicos? Como é que a gente transforma essa economia, traz toda essa idealização para a economia real, considerando que esses modelos que a gente conhece e que funcionam de forma muito, muito tradicional, já há muito tempo, e que meio que formatam até a própria economia e as relações sociais. Como é que o senhor enxerga essa realização de toda essa idealização de uma economia? Eu acho que é o que o senhor chama de Amazônia 4.0. Exatamente. De novo, nós já temos, em toda a Amazônia, todos os países amazônicos, nós já temos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados e outros 1 milhão de quilômetros quadrados em vários estágios de degradação florestal. E essas áreas desmatadas e degradadas, elas têm um baixíssimo valor econômico. Como eu falei, a pecuária é de baixíssima produtividade. Por exemplo, no estado do Pará, que você citou muito bem, a média de produção da pecuária é cerca de 80 quilos de carne por hectare por ano. Isso é dos mais baixos do mundo. E então um valor econômico muito pequeno, quando algumas fazendas pecuárias superprodutivas, existem poucas, mas existem, elas produzem, por exemplo, 400 até 500 quilos de carne por hectare por ano. Então, é possível, sim, você continuar tendo produção de proteína animal, mas praticando uma pecuária muito mais sustentável. São chamados sistemas integrados pecuária, lavoura, floresta, quando você faz o gado rotacionar, consome uma pastagem, depois de 2 meses, 3 meses, eles mudam, e aquela área é reconstituída com lavoura. Toda a área tem árvores, o gado é muito mais produtivo quando ele fica na sombra. Então, esses sistemas que já existem no Brasil, eles são muito mais produtivos e muito mais lucrativos. Isso é uma pecuária moderna, e essa pecuária é sustentável. Então, isso, se há incentivos, se há mecanismos, se há educação para os pecuaristas, se o crime organizado é combatido, porque muito da expansão da pecuária é controlada pelo crime, é a grilagem de terra, é o roubo de terra, é o desmatamento de áreas que não podem ser desmatadas dentro das propriedades, porque existe um mercado ilegal de terras. Então,
essa transição que traz um benefício econômico muito grande para os pecuaristas sérios, que são até em número grande, mas ainda assim com baixa produtividade. Isso é uma transição que ela tem que vir tanto de políticas do governo, zerar a ilegalidade. Quando os desmatamentos foram reduzidos em 83% de 2004 a 2012, a produção de carne na Amazônia dobrou. Então, não há necessidade de você desmatar mais para aumentar a produção, é só trabalhar na produtividade. Então, esse é um mecanismo, melhora a vida de todos os pecuaristas sérios, o preço dessas commodities também vai ficar muito mais acessível. Então, esse é o caminho. É um caminho de uma pecuária sustentável, pecuária regenerativa, e você vai precisar de uma área muito menor. Nós temos quase 1,6 milhões de quilômetros quadrados, então não é necessário para o Brasil produzir e exportar proteínas animais em grande quantidade. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 90 milhões de cabeças de gado, o Brasil tem 224 milhões de cabeças de gado, os Estados Unidos produzem muito mais carne que o Brasil. Então, nós temos todo o potencial de desenvolver, sim, uma pecuária e reduzir muito e não precisar mais desmatar para expansão da área de pastagens na Amazônia. Ao contrário, como eu dei o exemplo de cooperativas, tem, por exemplo, cooperativas no sul do Pará, que eram todos pequenos pecuaristas, eles abandonaram a pecuária, criaram sistemas agroflorestais e hoje o estado do Pará, por exemplo, é o maior produtor de açaí, o maior produtor de cacau, o maior produtor de cupuaçu, e essas comunidades todas melhoraram muito sua qualidade de vida. O senhor idealizou esse projeto Amazônia 4.0, aí fala justamente na construção de fábricas portáteis e altamente tecnológicas que visam aprimorar as cadeias produtivas de forma sustentável, beneficiando a floresta e as comunidades locais. É exatamente isso que o senhor está falando, está dando como exemplo, por exemplo, está dando como exemplo o açaí, né, a produção do açaí. Exatamente. Se você analisou o discurso do vice-presidente Alckmin ao assumir o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, ele falou muito por que o Brasil se desindustrializou tanto nas últimas décadas, né? Nós temos que inverter. Não existe país desenvolvido que não seja país industrializado. Isso é verdade global. Vejam que a China, ele deu esse número no discurso dele, que é impressionante. De 1980 a 2020, o Brasil só aumentou em 20% a sua capacidade industrial. A China aumentou 45 vezes em 40 anos. Então, é muito correta essa política agora do governo federal, que tem que ser apoiada por todos os governos estaduais. Vamos reindustrializar o Brasil. O Amazônia 4.0 é exatamente, no caso da Amazônia, não é nem reindustrialização, é industrialização. Vamos levar a indústria 4.0 para dentro da Amazônia, para as áreas urbanas e para as áreas rurais também. Pode ter biofábricas disseminadas em toda a Amazônia, em comunidades, cooperativas, e também, logicamente, nas áreas urbanas, 75% da população na Amazônia brasileira é urbana. E é isso, industrializar essa grande produção, esse grande potencial com energias renováveis. A Amazônia tem um imenso potencial de energias renováveis e para essa economia circular, sem gerar gases de efeito estufa, ao contrário, com a restauração florestal, com os sistemas agroflorestais, retirando o gás carbônico da atmosfera. Então, vai ser uma indústria carbono neutra, ao contrário, até carbono negativa, e com enorme potencial. A diferença, quando você agrega valor através da industrialização, o fator entre vender um produto na economia primária e agregar valor é um fator 10 a 20. Então, você, com mais agregação de valor, você cria a sociedade de classe média, você cria os serviços muito mais aperfeiçoados, serviços médicos, todo tipo de serviço, digitalização. Então, a industrialização, essa política do governo atual, é para todo o Brasil. Reindustrialização de boa parte do Brasil e industrialização na Amazônia, com esse imenso potencial que a biodiversidade brasileira tem.